Ana Ribeiro caminhava pela sala silenciosa quando o telefone vibrou em sua bolsa. O som parecia comum, mas o peso daquela chamada mudaria tudo. Uma voz trêmula revelou segredos que destroçaram seu coração. Marcos Silva disse que estava com você ontem à noite, disse a voz. O mundo de Ana se partiu em câmera lenta, e cada palavra era uma lâmina que cortava fundo. Ana Ribeiro não conseguia acreditar que o homem em quem confiava tanto pudesse trair sua lealdade. Seus pensamentos se embaralhavam, recordando os olhares frios e os atrasos inexplicáveis. Marcos Silva, que tantas vezes prometera amor eterno, agora parecia como um estranho perigoso. Ana Ribeiro murmurou: "Isso não pode ser real." Mas o eco do silêncio apenas confirmou o golpe. O caos se espalhou dentro dela e o choque a paralisava. O quarto, antes acolhedor, transformava-se em uma prisão. O traidor não estava ali, mas sua presença se tornava insuportável em cada lembrança. A traição não era apenas uma mentira. Era uma ferida aberta que nunca cicatrizaria. Ana Ribeiro permanecia imóvel, tentando recuperar o fôlego, mas cada lembrança de Marcos Silva trazia mais dor. As risadas compartilhadas agora soavam como zombaria cruel. Ela questionava como poderia ter ignorado os sinais evidentes. Cada atraso, cada desculpa vaga, ganhava um novo significado. Ana Ribeiro murmurava sozinha: "Ele nunca me amou, só enganava meu coração. Só enganava meu coração." O ambiente da sala parecia mais frio, o tempo congelado em silêncio pesado. Do lado de fora, a chuva castigava a janela como se o mundo refletisse sua dor. O choque inicial havia deixado sua mente em ruínas. Ana Ribeiro lembrou-se das promessas sussurradas por Marcos Silva, cada palavra agora transformada em veneno. O silêncio entre eles nos últimos meses parecia finalmente fazer sentido. As viagens de negócios, as mensagens respondidas com frieza, tudo se encaixava em um quebra-cabeça cruel. O peso da traição apertava seu peito, sufocando qualquer esperança. No fundo, ela queria acreditar que havia uma explicação, mas sua alma sabia a verdade. Tudo não passava de mentiras. Do outro lado da cidade, Marcos Silva caminhava tranquilamente pelas ruas iluminadas, sem imaginar a devastação que havia causado. Seu rosto carregava um sorriso relaxado, como se nenhum peso o atormentasse. Para Ana Ribeiro, a ausência dele era a prova mais cruel de sua indiferença. A cada minuto que passava, o contraste entre sua dor e o descaso de Marcos Silva tornava-se mais insuportável. Ana Ribeiro encarava seu reflexo no espelho, tentando reconhecer a mulher que ali estava. Seu rosto carregava a marca do choque, e seus olhos refletiam desespero. Cada traço parecia deformado pela dor da traição. A confiança destruída moldava uma nova versão dela. Uma que nascia da escuridão. "Eu não sou mais a mesma", pensou em silêncio, com o coração fragmentado. Ana Ribeiro acordou no dia seguinte com os olhos inchados e a mente em pedaços. Cada canto do quarto lembrava a presença de Marcos Silva, e a dor se misturava ao silêncio sufocante. Ela tocou o travesseiro vazio ao lado da cama e sentiu um vazio ainda maior. "Ele destruiu minha vida", pensou, enquanto a memória do telefonema voltava em ondas dolorosas. As promessas de amor, os abraços, as palavras suaves, tudo agora parecia parte de uma cruel encenação. Lágrimas voltaram a correr, e o reflexo no espelho mostrou uma mulher partida. Ana Ribeiro sabia que precisava de respostas, mas o medo da verdade pesava mais do que a coragem. No final da tarde, Ana Ribeiro encontrou Clara Fernandes em um café discreto.
O olhar preocupado da amiga revelava que já sabia parte da verdade. Você não pode carregar isso sozinha, disse Clara Fernandes com voz firme. Ana Ribeiro apenas abaixou os olhos, sentindo vergonha e tristeza. O cheiro de café fresco contrastava com o amargor de suas emoções. O mundo seguia indiferente lá fora, mas dentro daquele espaço pequeno, duas vidas se entrelaçavam pela dor. Clara Fernandes segurou a mão de Ana Ribeiro com força, tentando transmitir apoio. Enquanto as duas conversavam, Ana Ribeiro confessou que temia perder sua essência se entregasse ao ódio. Se eu buscar vingança, quem serei depois? Murmurou. Clara Fernandes respirou fundo e respondeu. Será alguém que não merece a dor que ele causou, mas precisa ser forte. As palavras ficaram suspensas no ar, ecoando como um conselho que Ana Ribeiro não sabia se poderia seguir. O peso da traição parecia maior do que qualquer sabedoria. O café se tornou um refúgio de emoções sufocadas. À noite, Ana Ribeiro buscou conselhos com Miguel Costa, um homem cuja vida também havia sido marcada por perdas. Ele ouviu em silêncio, deixando que as palavras dela fluíssem como um rio de dor. Vingança não cura feridas, só abre novas cicatrizes, disse Miguel Costa com voz grave. Ana Ribeiro fechou os olhos, lutando contra a raiva. A serenidade dele contrastava com a tempestade em sua mente. A cada frase, parecia que ele tentava construir uma ponte sobre o abismo que ela carregava no coração. Horas depois, sozinha novamente, Ana Ribeiro escreveu em um caderno algumas palavras que não conseguia dizer em voz alta. Traição, dor, vingança, medo. Cada linha era como um corte aberto. O som da caneta no papel era a única companhia na madrugada silenciosa. Lágrimas caíam e manchavam as páginas, misturando tinta e dor. Ana Ribeiro fechou o caderno com força, como se quisesse aprisionar ali a escuridão que a consumia. Ana Ribeiro caminhava pela rua deserta. O vento frio da noite cortava seu rosto, enquanto lembranças pesadas a seguiam. Cada passo parecia ecoar como um lembrete cruel da traição de Marcos Silva. O coração dela ainda batia em ritmo acelerado, dividido entre raiva e medo. As palavras de Clara Fernandes e Miguel Costa ressoavam, tentando guiá-la para longe da escuridão. Mas Ana Ribeiro sentia-se atraída pelo desejo de expor cada mentira. O silêncio da cidade aumentava a sensação de isolamento, e ela murmurava sozinha. Nada vai apagar isso. No dia seguinte, Ana Ribeiro foi até a empresa onde Marcos Silva trabalhava. O prédio imponente parecia um castelo de vidro, cheio de segredos escondidos. Seu olhar firme refletia a determinação em descobrir a verdade. Ao atravessar a recepção, recordou das vezes em que esperou por ele ali, sem imaginar as mentiras que se escondiam por trás de seu sorriso. Hoje não vou sair daqui sem respostas, pensou. O coração pulsava mais forte a cada passo em direção à sala que antes simbolizava orgulho e confiança. Enquanto esperava, Ana Ribeiro encontrou Rafael Gomes sentado em um dos corredores. O olhar dele estava carregado de dor, e havia um peso silencioso em sua postura. Ele levantou os olhos lentamente e disse em voz baixa: Marcos Silva também me enganou. As palavras atingiram Ana Ribeiro como outro golpe, revelando que sua dor não era isolada. Rafael Gomes parecia exausto, como alguém que já havia perdido tudo. O destino agora os unia pela mesma ferida. Rafael Gomes explicou que também havia sido vítima das manipulações de Marcos Silva, contou como tinha perdido dinheiro e confiança em um projeto arruinado por falsas promessas. Ana Ribeiro ouviu cada detalhe com o peito pesado, percebendo que as mentiras iam muito além de sua relação. O traidor não havia apenas quebrado corações,
mas destruído vidas. O ar do corredor parecia ficar mais denso a cada revelação. A sensação de injustiça se transformava em um fogo crescente dentro dela. Quando Rafael Gomes terminou de falar, Ana Ribeiro percebeu que não estava sozinha em sua luta. Ele precisa pagar pelo que fez, disse ela com a voz firme. Rafael Gomes apenas assentiu, com os olhos cheios de raiva contida. A chama da vingança parecia agora compartilhada. Ana Ribeiro sabia que esse era apenas o começo de uma jornada que a mudaria para sempre. Entre a dor e a determinação, ela sentiu a primeira centelha de força renascer. O futuro estava envolto em sombras, mas sua vontade de enfrentá-las era inabalável. Ana Ribeiro começou a juntar pistas que antes pareciam sem importância. Mensagens arquivadas, faturas esquecidas e olhares suspeitos agora revelavam uma rede de mentiras. Ela percebeu que Marcos Silva não havia traído apenas seu amor, mas também manipulava negócios escusos que envolviam outras pessoas. Clara Fernandes ajudava a organizar as informações, enquanto Rafael Gomes compartilhava documentos que confirmavam as irregularidades. Tudo estava na nossa frente e não vimos, disse Ana Ribeiro, sentindo o peso da revelação. O choque crescia a cada detalhe descoberto. Miguel Costa foi chamado para aconselhar. Ele ouviu pacientemente enquanto Ana Ribeiro explicava as conexões descobertas. Seu semblante sério indicava que entendia a gravidade da situação. Marcos Silva criou um jogo de enganos maior do que imaginam, disse com voz firme. O silêncio caiu sobre a sala, e todos sentiram o peso de uma verdade mais profunda. Ana Ribeiro fechou os olhos, percebendo que a traição ia além do coração, alcançava também sua identidade e história. Ana Ribeiro descobriu em uma carta antiga guardada em um arquivo que Marcos Silva mantinha ligações com pessoas próximas de sua família. O papel amarelado carregava não apenas palavras, mas a revelação de que a traição estava enraizada em segredos antigos. E isso significa que ele sabia de coisas que jamais deveria saber, murmurou Ana Ribeiro, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. A sensação era de que toda sua vida havia sido construída sobre mentiras cuidadosamente escondidas. Rafael Gomes, ao ouvir a leitura da carta, levantou-se nervoso. Ele destruiu famílias inteiras para se proteger? Disse com amargura. Ana Ribeiro sentiu o coração apertar ao perceber que sua dor estava conectada a algo muito maior. Clara Fernandes tentou confortá-la, mas o silêncio pesado permanecia. Miguel Costa, com um olhar grave, completou. A verdade sempre encontra caminho, mas ela cobra caro. O peso da revelação parecia esmagar todos dentro da sala. Quando todos se calaram, Ana Ribeiro ergueu a cabeça e falou com firmeza. Agora não se trata apenas de vingança, trata-se da verdade. Eu preciso enfrentar Marcos Silva e descobrir até onde vai essa mentira. Seus olhos ardiam de dor, mas também brilhavam com determinação. Clara Fernandes assentiu em silêncio, enquanto Rafael Gomes respirava fundo, tentando controlar a raiva. E Miguel Costa apenas observava, sabendo que a jornada que se aproximava seria ainda mais perigosa. A noite estava silenciosa quando Ana Ribeiro caminhou em direção ao local marcado. O coração dela batia forte, mas seus passos eram firmes. Marcos Silva a esperava em uma sala escura, iluminada apenas por lâmpadas frias que lançavam sombras duras. Você não deveria estar aqui, disse Marcos Silva com voz carregada de ironia. Ana Ribeiro manteve os olhos fixos nele e respondeu. Não podia continuar fugindo da verdade. O ar parecia pesado, como se o mundo prendesse a respiração para assistir ao confronto inevitável. Marcos Silva deu um passo à frente,
Seu sorriso era tão frio quanto o ambiente ao redor. Você nunca entenderia minhas escolhas, disse ele, tentando mascarar a culpa com arrogância. Passariate. Ana Ribeiro respirou fundo, sentindo o peso das mentiras acumuladas. Você destruiu não apenas a minha vida, mas a de todos que confiaram em você, respondeu com firmeza. O silêncio se instalou novamente, apenas interrompido pelo som distante da chuva batendo no telhado de metal. Clara Fernandes e Rafael Gomes entraram na sala, seus rostos carregados de tensão. Não estamos sozinhos nessa luta, disse Clara Fernandes, aproximando-se de Ana Ribeiro. Rafael Gomes encarou Marcos Silva com raiva silenciosa. Marcos Silva riu, mas seus olhos mostravam nervosismo. Vocês não têm ideia do que enfrentam, disse ele, tentando recuperar o controle. A presença de todos aumentava a intensidade da cena, transformando o espaço em um campo de batalha emocional. Miguel Costa apareceu na porta, sua figura serena contrastando com a tensão da sala. Este é o momento em que escolhem quem realmente querem ser, disse com voz grave. Ana Ribeiro sentiu a força das palavras como um raio de lucidez. Ela olhou para Marcos Silva, percebendo que a decisão final não era apenas sobre vingança, mas sobre sua própria identidade. O silêncio após as palavras de Miguel Costa carregava um peso insuportável. E Ana Ribeiro deu um passo à frente, encarando Marcos Silva diretamente. O tempo parecia desacelerar. Você tirou tudo de mim, mas não vai tirar quem eu sou, disse com voz firme. Marcos Silva hesitou, e o brilho de desafio em seus olhos desapareceu por um instante. Clara Fernandes segurou a mão de Ana Ribeiro em silêncio, enquanto Rafael Gomes mantinha-se pronto. Miguel Costa observava com atenção, sabendo que aquele momento definiria o destino de todos. O clímax havia chegado. Após o confronto intenso, a sala mergulhou em silêncio. Ana Ribeiro respirava com dificuldade, como se cada fôlego fosse o peso de uma montanha. Marcos Silva estava diante dela, sem a arrogância que antes estampava no rosto, agora apenas sombras de medo e derrota. Valeu a pena destruir tantas vidas? Perguntou Ana Ribeiro com a voz firme, ainda que carregada de dor. Clara Fernandes se aproximou lentamente, oferecendo apoio com um olhar sereno. Rafael Gomes mantinha-se atento, sentindo no corpo o reflexo da raiva e da justiça. Miguel Costa apenas observava, como quem via as consequências inevitáveis se desenharem diante dos olhos. Marcos Silva tentou falar, mas sua voz falhou. Eu fiz o que precisava para sobreviver, disse em tom quebrado. Ana Ribeiro sentiu a dor apertar ainda mais seu coração, pois não havia justificativa que apagasse os estragos. Clara Fernandes ergueu a voz. Sobreviver destruindo quem confiava em você não é sobrevivência. É covardia. Rafael Gomes assentiu em silêncio, suas mãos fechadas em punhos. Miguel Costa caminhou alguns passos à frente e com voz grave declarou: cada escolha traz um preço. O seu finalmente chegou. O silêncio após as palavras de Miguel Costa era sufocante. Ana Ribeiro sentiu lágrimas descerem, não apenas de dor, mas de libertação. Ele não merece mais espaço na minha vida, murmurou. Marcos Silva abaixou a cabeça, derrotado pela verdade que o cercava. Clara Fernandes segurou a mão de Ana Ribeiro, transmitindo coragem. Rafael Gomes finalmente relaxou os punhos, deixando escapar um suspiro carregado. Miguel Costa fechou os olhos brevemente, como quem agradecia por ver a justiça, mesmo que parcial, sendo cumprida. Ana Ribeiro deu alguns passos para trás, sentindo que finalmente poderia respirar. Nada vai apagar as cicatrizes,
mas posso escolher o que fazer delas, disse com firmeza. Clara Fernandes sorriu discretamente, como quem reconhecia a força que renascia em sua amiga. Spride, onoto, into amor. Tapo, arta, parem, plano embor. Conto, ulciada. Rafael Gomes concordou. Ele não merece mais nada de nós. Só o vazio que deixou. Miguel Costa observava em silêncio, satisfeito com a decisão. Marcos Silva permaneceu parado, envolto em silêncio, como se sua derrota fosse maior que qualquer palavra. Quando todos começaram a sair do armazém, Ana Ribeiro lançou um último olhar para Marcos Silva. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas um vazio que simbolizava o fim de um ciclo. Que as consequências falem por si, disse em voz baixa. O som da chuva lá fora parecia limpar o peso da noite. Clara Fernandes caminhava ao lado dela, Rafael Gomes os acompanhava em silêncio, e Miguel Costa seguia atrás, como guardião da decisão tomada. O mundo não seria mais o mesmo, mas Ana Ribeiro sabia que tinha escolhido viver além da dor. O grupo caminhava em silêncio pela rua molhada, mas o coração de Ana Ribeiro ainda pulsava com intensidade. A chuva lavava seus cabelos e roupas, mas não conseguia apagar as cicatrizes internas. Clara Fernandes olhou para ela e disse, baixinho, você foi mais forte do que pensava. Rafael Gomes seguia alguns passos atrás, carregando o peso de seu próprio sofrimento. Miguel Costa caminhava com passos lentos, como guardião silencioso. Ana Ribeiro sabia que o fim daquela noite era apenas o começo de um novo fardo. No silêncio do caminho, Ana Ribeiro recordava as palavras de Marcos Silva, ecoando como fantasmas. Eu fiz o que precisava para sobreviver, dizia sua voz em sua mente, mas o vazio em seus olhos derrotados era a maior resposta. Clara Fernandes apertou a mão dela, lembrando que não estava sozinha. Rafael Gomes desviava o olhar, lutando contra suas próprias lembranças. Miguel Costa suspirava baixinho, consciente de que todos ali carregavam feridas que não cicatrizariam facilmente. Quando chegaram à esquina iluminada por um poste solitário, Ana Ribeiro parou. Ela olhou para o céu escuro, deixando que a chuva misturasse com suas lágrimas. A verdade dói, mas também liberta, murmurou. Clara Fernandes assentiu com olhos marejados. Rafael Gomes respirou fundo, como se aceitasse pela primeira vez o peso da perda. Miguel Costa colocou a mão no ombro de Ana Ribeiro, transmitindo força silenciosa. O futuro ainda era incerto, mas o presente carregava a marca da libertação. De volta à sua casa, Ana Ribeiro entrou no quarto silencioso. O travesseiro vazio parecia um lembrete cruel, mas não doía como antes. Sentou-se à beira da cama e encarou o reflexo no espelho. Eu não sou a mesma mulher que começou essa jornada, pensou em silêncio. Clara Fernandes havia lhe mostrado apoio, Rafael Gomes havia dividido sua dor, e Miguel Costa lhe dera sabedoria. Agora, restava a ela decidir que futuro construir. Antes de apagar a luz, Ana Ribeiro murmurou para si mesma, ele me traiu. Mas não esperava o que viria depois. Suas palavras ecoaram no quarto vazio como um selo final. Não era uma vitória, mas uma escolha. Marcos Silva havia sido derrotado, mas a dor permaneceria como cicatriz eterna. Ainda assim, ela havia recuperado algo que julgava perdido: a si mesma. O golpe final não estava na queda do traidor, mas na força de continuar caminhando, apesar da destruição deixada para trás.